Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o TRXF11, um fundo extremamente polêmico, mas que vem pagando muitos rendimentos. E aí, será que vale a pena ou não entrar nesse fundo? Bem, vai ser basicamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas vale aqui lembrar que o TRXF ele é um fundo imobiliário de renda urbana, ou seja, ele tem vários imóveis de varejo de rua. Mas como assim varejo de rua? Bem, no caso específico do TRXF, a maioria dos seus imóveis são de supermercados. Então ele tem supermercados do grupo GPA, que na verdade é o grupo Pão de Açúcar, do Açaí, do Big, do Extra, do grupo Mateus, e ele também tem alguns galpões da Soldmac, que é uma loja de materiais de construção. E 97% de todos os imóveis do fundo estão sob contratos atípicos, que tem uma multa muito alta caso esses contratos sejam desfeitos, o que dá aí uma grande tranquilidade para o investidor. E ele é um fundo muito polêmico porque ele está extremamente alavancado, mas essa alavancagem também está gerando um rendimento muito grande. E se você não entende direito sobre o que é alavancagem, tá tudo bem, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo, mas daqui a pouquinho. Mas é só importante ressaltar que ele está pagando de rendimentos por volta de 85 centavos por mês, e isso sobre o valor atual, que é por volta de R$ 105 a cota, está gerando um dividend yield próximo a 10%. E ele tem potencial de aumentar bastante os seus rendimentos lá no próximo ano, em 2023, com o reajuste dos seus contratos. Mas agora a gente precisa falar um pouquinho sobre o passado da TRX, que é a gestora que faz a gestão do TRXF. Porque na realidade ela teve um passado bem conturbado. Mas antes de tudo, vale só lembrar que o real dono de um fundo imobiliário, quem realmente manda em tudo mesmo, é o investidor, é o cotista que tem as cotas dos fundos imobiliários. E na verdade a gestora de um fundo imobiliário é só uma prestadora de serviço. Se por algum momento os investidores acharem que ela não está fazendo um bom trabalho, tudo bem, eles marcam uma assembleia, fazem uma reunião, votam, e se essa votação chegar à conclusão que essa gestora tem que sair fora e colocar outra no lugar, então é isso que será feito. E o que aconteceu na verdade com a TRX lá no passado? Ela tinha sob gestão vários fundos imobiliários, só que de tantas cagadas que ela foi fazendo, ela foi perdendo a gestão de quase todos esses fundos, bem, na verdade quase todos não, de todos os fundos que ela tinha gestão. Então aqui, muitos desses fundos, elas tinham imóveis, esses imóveis acabaram sendo vendidos e esse dinheiro acabou retornando para o investidor. O nome disso é ser liquidado, então esses fundos imobiliários foram liquidados. Porém, em alguns outros fundos aconteceu a troca de gestão, como por exemplo é o caso do BTLG, que é um fundo de logística muito conhecido hoje em dia, tem vários vídeos dele aqui no canal, mas antigamente ele era o TRXL11, o TRX Logística, que por vários problemas os investidores do TRXL resolveram mudar a gestão para a gestão do BTG. E desde então o fundo vem crescendo muito e vem se tornando um fundo totalmente diferente do que era naquela época, sendo atualmente uma boa ideia de investimento. Mas naquela época ele realmente tinha muitos problemas que a TRX não soube resolver. Então atualmente a TRX tem apenas dois fundos imobiliários, e o TRXF, que é o que a gente está falando no vídeo de hoje, e o TRXB, que na verdade ele foi um fundo meio que âncora para fazer a compra de alguns imóveis que o TRXF queria fazer, mas não tinha dinheiro. Então eles criaram um outro fundo, o TRXF, se eu não me engano, é dono de 40% desse fundo, e os outros 60%, o dono é um outro investidor que resolveu colocar o dinheiro dele ali também. Mas que em breve, no futuro, o TRXB pode ser desfeito e fazer parte integralmente do TRXF. Mas isso ainda não é uma certeza absoluta e a gente só vai ver isso nos próximos anos. Então, na verdade, a TRX tem dois fundos imobiliários, mas é como se ela tivesse só um, que é o TRXF, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas, no passado, a TRX cometeu vários erros. Como, por exemplo, ela comprou até um imóvel, inclusive foi pro TRXL, que atualmente é o BTLG, com um falha estrutural, ou seja, o imóvel estava caindo, ele era novo, mas a construtora que fez a construção do imóvel cometeu erros muito grandes na estrutura do imóvel e aconteceu que ele precisou de reparos muito grandes. E também um outro erro que ela cometeu foi na parte jurídica, que o inquilino acabou saindo de um contrato atípico sem ter que pagar uma multa rescisória, porque na verdade o contrato que ela fez estava mal escrito. Ela também tem outros problemas, como fazer vários contratos atípicos com empresas que foram à falência, ou seja, apesar de ser um contrato atípico, quando a empresa vai à falência, ela não tem como cumprir o contrato. Então, na verdade, isso gerou um grande problema para vários investidores, e depois que essas empresas foram à falência, ela não conseguiu alugar novamente esses imóveis, o que gerou um problemão gigantesco. Mas também tem vários problemas de vacância que a TRX teve no passado, e que ela não conseguiu alugar os imóveis quando eles ficaram vagos, e isso foi gerando muitos problemas. Então, esses daqui foram os principais motivos da TRX
perder a gestão da maioria dos seus fundos imobiliários. E atualmente tem só o TRXF e aí o TRXB que meio que não conta. Então, na verdade, o que acontece é que o mercado tem muito medo da TRX cometer novamente os mesmos erros que ela já cometia no passado. Mas agora, em outubro de 2022, que é quando está saindo esse vídeo aqui, o TRXF ele completa 3 anos. E nesses 3 anos, a gestão da TRX foi muito, muito boa mesmo. E ela não cometeu aí nenhum erro a ponto que eu possa trazer aqui pra gente comentar sobre. Não, a gestão foi realmente muito impecável. Óbvio, tiveram um probleminha aqui, uma coisinha ali. Sim, óbvio que teve, mas não foi nenhum erro relevante, nenhum erro que aí gerou uma grande perda de valor para o investidor. Então a TRX vem até o momento mostrando que aprendeu com os erros do passado e agora é como se fosse uma nova gestora. Mas apesar disso, é muito importante o investidor ficar de olho para saber se ela não vai cometer algum erro novamente. Pois bem, mas agora a gente vai falar sobre a estratégia de investimentos do TRXF, porque ela é muito diferente de alguns outros fundos imobiliários e vale aqui ser ressaltado qual que é a estratégia dele. Mas antes da gente falar sobre a estratégia de investimentos, a gente precisa falar sobre o que é alavancagem. Então imagina que você tem um imóvel e você vai comprar esse imóvel com um contrato de aluguel de 7% ao ano. Tá bom, só que em vez de você ir lá pegar o seu dinheiro e pagar por esse imóvel, você resolve fazer uma dívida, você resolve fazer um empréstimo que paga uns juros de 5% ao ano. Então o que está acontecendo? Bem, basicamente você vai receber 7% ao ano de aluguel desse imóvel e você vai ter que pagar 5% ao ano desses juros que você pegou no banco para pagar por esse imóvel. Então, na verdade, esse empréstimo que você pegou, ele vai ser pago ao longo de muitos e muitos anos. E você vai pagando, obviamente, um pouquinho por mês. Como você vai receber 7% do imóvel e você só vai pagar 5% de juros para o banco, vai te sobrar no fim da história 2% ainda de rendimentos. Desses 2%, um pouquinho você vai pagar de amortização, e aí vai depender de quanto você acordou com o banco de pagar, mas no fim da história ainda vai sobrar um dinheirinho para você ficar para você, que você não gastou nada para isso, porque você não desembolsou nenhum dinheiro para fazer a compra desse imóvel. Você simplesmente fez um contrato de 7% ao ano e está pagando 5% de juros. Então, qual que é a ideia da alavancagem? Você utilizar de dívida para conseguir aumentar os seus rendimentos, sem ter que colocar mais dinheiro. Aqui nesse exemplo daqui, eu coloquei que a pessoa fez uma alavancagem de 100% do imóvel, ou seja, 100% do imóvel está alavancado. No caso do TRXF, como a gente vai ver, isso não é muito comum de acontecer. Geralmente é só por volta de metade ou um pouco menos do que isso que estão alavancados em cada um dos imóveis. Então, na verdade, você entra com uma parte em dinheiro e uma parte você faz uma dívida, sendo que essa dívida que você faz, ela tem que ter um custo da dívida, ou seja, uma taxa de juros menor do que o rendimento que você vai receber pelo empréstimo do aluguel. Mas tá bom, qual que é o risco dessa operação? Qual que é o risco de toda essa alavancagem que a gente está fazendo? Bem, o risco é o imóvel ficar vago, porque a partir do momento que o imóvel ficar vago, você não vai mais receber esse 7% ao ano, mas você ainda vai ter que pagar os juros. Então, o imóvel ficar vago é um grande, grande problema da alavancagem. E vários fundos imobiliários, como por exemplo o XPPR, que também tem vídeo aqui no canal, tiveram gigantescos problemas porque eles estavam muito alavancados e acabaram que os imóveis ficaram vagos. Então, no fim da história, o que aconteceu com o XPPR é que essa taxa de juros acabou corroendo todo o dinheiro do investidor, porque ele não conseguiu alugar os imóveis. Mas o TRXF não tem esse problema, e eu já vou explicar isso daqui a pouco. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você estiver gostando do vídeo, e caso você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? No caso do TRXF, o que está acontecendo? Bem, na verdade, o TRXF ele tem imóveis muito, muito, muito bons. A maioria deles são de supermercados. E eles têm contratos atípicos, ou seja, contratos de muito, muito longo prazo que dificilmente vão ser desfeitos. Só voltando para falar sobre o caso do XPPR, que é um outro fundo imobiliário que a gente também falou aqui no canal, no caso do XPPR, os contratos deles eram típicos, eles podiam ser rompidos a qualquer momento. No caso do TRXF, não, os contratos são atípicos e para ser rompidos, isso vai gerar uma multa muito, muito grande, a ponto que não compensa o contrato ser rompido. E na verdade, esses imóveis pagam por volta de 7,35% ao ano. Mas com a alavancagem, conforme o TRXF contraiu uma dívida muito abaixo de 7,35% ao ano, ele consegue pagar por volta de 10% ao ano e, obviamente, todos esses dois valores estão calculados sobre o valor patrimonial, tá bom? Então essa que é a grande vantagem desse fundo imobiliário. Ele tem imóveis muito bons e ele consegue pagar muito mais do que o rendimento normal desses imóveis por conta da alavancagem. E esses contratos atípicos diminuem muito, 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 muito o risco de que alguma coisa dê errado. Na verdade, no caso do TRXF, ele só vai ter um problema muito sério se as bandeiras dos supermercados acabarem falindo. Conforme a gente vai ver, isso é algo muito, muito, muito improvável de acontecer.
Então, conforme a gente pode ver aqui, se a gente pegar todos os imóveis que ele tem e somar o valor de mercado, a gente chega que ele tem 1,7 bilhão de reais em imóveis, sendo que mais de 700 milhões são de empréstimos. Isso dá uma alavancagem próxima a 40%. Ou seja, por volta de 60% de todos os imóveis do TRXF são dele, ele pagou por isso, e mais 40% ele está alavancado. Ele fez uma dívida a um custo baixo para estar pagando por esses imóveis. Então, como a gente pode ver aqui quando a gente analisa os imóveis que ele possui em portfólio, quase 90% de todos os imóveis são de supermercados, ou de varejo, ou supermercados atacadistas, e ele tem um pouco das lojas de Soldmac, que são de materiais de construção. E a grande maioria dos contratos são atípicos. E aqui a gente pode ver quem são os inquilinos do TRXF, que é o Açaí, é o Pão de Açúcar, é a Soldmac, o Extra, o Carrefour, e por aí vai. E atualmente também o Grupo Mateus, que é uma outra rede de supermercados listada na Bolsa de Valores. E na verdade, um contrato atípico não necessariamente tem uma multa até o saldo remanescente. Então sempre que você vê que você tem um fundo imobiliário com muitos contratos atípicos, fique atento sobre quanto que é a multa sobre esses contratos. Então, conforme a gente pode ver aqui, 93% do fundo imobiliário tem contratos atípicos até o saldo remanescente, o que dá uma tranquilidade muito grande para o investidor. Então, na verdade, conforme a gente vê aqui no caso do TRXF, ele precisa de dinheiro externo para pagar as amortizações. Como assim? Bem, basicamente ele fez vários empréstimos e ele precisa de dinheiro fora que ele está recebendo de aluguel para pagar por esses empréstimos, para pagar por essa amortização. E aqui a gente consegue ver o quanto ele vai pagar dessa amortização por ano. E a gente consegue ver que são percentuais relativamente muito baixos. 2, 3, não chega nem a 4% do valor patrimonial do fundo imobiliário. O que mostra que é muito fácil ele fazer uma emissão extremamente pequena para pagar por esses empréstimos, caso seja necessário. Apesar disso, ele já tem dinheiro em caixa para pagar esses empréstimos por mais 3 anos, o que dá uma tranquilidade muito grande para o investidor. E aqui a gente consegue ver também o saldo securitizado, ou seja, essa dívida que ele tem que ser paga, como que ela vai caindo com o tempo, conforme vai sendo pago. Um outro ponto muito importante é que ele vem conseguindo subir bastante o quanto ele paga de rendimentos por ano. Então, desses 3 anos do fundo imobiliário, a gente vê que ele conseguiu subir bastante os valores que ele paga para o investidor. E isso por que acontece? Bem, primeiro, pela alta da inflação. Então, quanto maior a inflação, maior o repasse sobre os contratos atípicos, então maior o retorno para o investidor. E também devido a ele já estar pagando um bom tanto sobre esse valor securitizado, sobre essa dívida que ele tem. E conforme ele vai pagando, ele vai tendo menos juros para pagar, o que vai então sobrando mais dinheiro para o investidor no fim da história. E conforme a gente pode ver aqui, os contratos dele são todos de longo prazo. A gente pode ver que um pouquinho vence aqui em 2030, mas a maior parte do fundo só vai vencer os contratos de locação lá em 2035 e também tem um pouquinho aqui que vence lá em 2041. E aqui embaixo a gente consegue ver o mês de reajuste dos contratos, quando que eles vão ser reajustados pela inflação. E a gente consegue ver que muito provavelmente no ano que vem, lá pelos meses do meio do ano, conforme a maioria dos contratos são reajustados nesse período, a gente pode presumir que deve ter um aumento dos rendimentos do TRXF. Então, na verdade, o que ninguém esperava desse fundo imobiliário? Que apesar dos grandes problemas que a TRX tinha, ela conseguiu formar um fundo muito interessante. E esse vídeo vai chegando ao fim, eu vou estar pedindo que você se inscreva no canal e se você gostar, eu vou estar recomendando o vídeo do XPPR, que é um outro vídeo bem bacana.